Vamos às últimas notícias do São Paulo. Vem comigo. Nos próximos dias, existe a tendência de que Muricy Ramalho deixe o cargo que ocupa hoje no São Paulo. Diante disso, o tricolor já começa a pensar em possíveis nomes para substituí-lo e o principal deles é o de Rafinha. O ex-jogador não tem experiência em departamentos de futebol, mas mesmo assim seu nome vem sendo ventilado internamente. A avaliação dentro do clube é positiva e por isso existe a expectativa de que ele receba sim uma proposta nos próximos dias. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. Mas afinal, o que o Rafinha faria no São Paulo? Na minha opinião, o Muricy Ramalho nem deveria ter aceito trabalhar com Júlio Casares e sua trupe. O torcedor sempre questionava qual era o trabalho dele e isso estava manchando a trajetória vencedora como treinador e jogador do clube. Já a chegada de Rafinha, apesar da pouca experiência, eu vejo como positiva. É um cara de elenco, com força para cobrar os jogadores, algo que falta na diretoria de futebol há muito tempo. Aliás, no próprio elenco, nós não temos um jogador com essa característica, visto que Rafael, Lucas, Luciano, Caleri, por exemplo, não tem esse perfil. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o São Paulo está na final da Copinha, hein? Em duelo realizado nesta quinta-feira, no Morumbi, o tricolor venceu o Ibrachina por 4-1 e garantiu a classificação para a decisão do torneio. Os gols da vitória foram marcados por Paulinho, Isaac, Gustavo Santana e Igor Filisberto, à la Rogério Ceni. Na final, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo às 11 horas da manhã na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Atual campeão da competição, o tricolor busca o seu 6º título da Copinha. Os ingressos já estão disponíveis para venda, por isso não perca tempo e já garanta a sua participação nessa final. Falando agora um pouquinho do futebol profissional, o Corinthians acertou a contratação por empréstimo do meia Alisson, de 32 anos, jogador que ainda pertence ao São Paulo. O atleta chega a Parque São Jorge a pedido direto do treinador Dorival Júnior, com quem já trabalhou recentemente. Pelo acordo, o Corinthians será responsável por todos os custos mensais do jogador e ainda fará um pagamento de R$ 1 milhão à vista ao São Paulo, além de R$ 500 mil a partir de julho pelo empréstimo. O contrato também prevê um gatilho de R$ 1,5 milhão caso o meia atinja um número estipulado de partidas com a camisa do clube alvinegro. Olha, para mim, o Alisson não vinha jogando bem já há algum tempo. Não gostaria que ele fosse para um rival direto, né? Mas que não seja tão feliz assim por lá. Agora vamos falar um pouquinho do clássico, hein? Segundo o GE, o São Paulo deve contar com o atacante Caleri, relacionado para o jogo contra o Palmeiras neste sábado às 6h30 da tarde na Arena Barueri. O gramado sintético do estádio gerava dúvida sobre a presença do atacante, já que ele se recuperou recentemente de uma cirurgia no joelho esquerdo, causada também por um jogo em campo artificial. Mesmo assim, a tendência é que Caleri seja utilizado. Já a situação de Lucas Moura segue indefinida. A comissão técnica avalia o jogador dia a dia e a decisão sobre a sua presença no clássico deve acontecer apenas no último treinamento. O São Paulo trata as duas situações, Caleri e Lucas, com muita cautela, principalmente por conta do gramado sintético. Caleri rompeu o ligamento cruzado anterior em um jogo contra o Botafogo no Newton Santos em abril do ano passado e perdeu o restante da temporada de 2025. Já Lucas ficou afastado em um jogo com o próprio Palmeiras no Allianz Parque pela semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. Lucas, a culpa não é só do gramado sintético, que é uma porcaria, mas principalmente o do Allianz Parque. Porém, o DM do São Paulo também tem uma boa parcela de culpa. Além do mais, você já não está jogando bem há algum tempo. Ultimamente, vive daquele gol e das boas atuações que fez contra o Corinthians na Copa do Brasil de 2023. Está na hora de voltar a jogar um bom futebol e parar de reclamar. Já o Caleri fez os 2 gols no último jogo e, ao meu ver, é o típico centroavante que não se encontra facilmente no futebol atual. Não pode perder alguns gols que tem perdido, mas é muito importante para o elenco tricolor. Por falar em arbitragem, a Federação Paulista de Futebol escalou Matheus Candançan para o Choque Rei. Parece brincadeira, mas não é.
O árbitro que prejudicou o São Paulo na 11ª rodada do Paulistão do ano passado, inclusive, a própria federação enviou um documento admitindo que a arbitragem errou em 2 lances capitais naquela partida. Além disso, o mesmo árbitro foi afastado pela CBF por tempo indeterminado após erros contra o Grêmio num jogo contra o CSA na Arena do Grêmio, em partida válida ainda pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acabou empatado e culminou na eliminação da equipe gaúcha. Olha, na minha opinião, como se não bastasse motivos para acirrar a rivalidade entre esse jogo, inclusive com os recentes erros de arbitragem contra o São Paulo, a federação me faz o favor de escalar o Candansan, que tem várias denúncias de ser palmeirense de infância e que ainda tem esses erros grotescos contra o tricolor. O São Paulo não tem diretor de futebol e nem bastidores. Imagina que com um diretor pulso firme, como é o caso do Juvenal, era o caso, né, do Juvenal, por exemplo, isso não iria acontecer. Agora, só nos resta rezar. O time já não está bem e se a arbitragem também atrapalhar, vai ser um jogo difícil para o São Paulino. Segundo o portal Avante Meu Tricolor, durante o cumprimento de mandatos de busca e apreensão, os policiais encontraram um caderno de anotações na casa de Rita de Cássia Adriana Prado. Nele, que traz indícios como funcionava o esquema de uso clandestino de camarotes em dias de shows e em eventos no estádio do São Paulo. O conteúdo do material segue sob sigilo e está sendo analisado pelos investigadores, mas há informações de que as anotações trazem detalhes de como eram as operações e a maneira que aconteciam os desvios de pelo menos um camarote do clube. Quanto mais se mexe nisso, mais coisa errada aparece. E fica evidente que as últimas diretorias usavam o clube como um balcão de negociatas estranhas contra o tricolor. Que todos os culpados sejam expulsos e até mesmo presos. Bom, essas foram as notícias do São Paulo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like maneiro, compartilhe com seus amigos e outros São Paulinos. Seja um seguidor da Fute Mais São Paulo e continue recebendo um conteúdo exclusivo do Tricolor. Obrigado e até a próxima.